Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de abril de 2024. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela Casa e outros estudos anteriores também da Revista Espírita podem ser acessados através do nosso site, através do endereço www.obreirosdosenhor.org.br. Lá no nosso site você encontra o acesso fácil para a nossa playlist do YouTube, onde encontra os nossos estudos anteriores, e também vou encontrar um link permanente para esses estudos que acontecem de forma virtual. Então, por exemplo, este estudo da Revista Espírita, ele vai ao ar todos os sábados às 14h30. Então, se você está assistindo este estudo de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo, colaborando aí com o nosso estudo todos os sábados a partir das 14h30. E lá no nosso site você tem um link permanente do Google Meet para poder participar conosco. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos estudando a Revista Espírita no ano de 1861. Chegamos hoje no estudo de número 46, e vamos dar continuidade ao tema que Kardec vinha propondo, que era as dissertações e ensinos espíritas. São ditados espontâneos. Então, ela vai dar continuidade agora com mais um ditado espontâneo, que vem trazer grande conhecimento para nós. Pereira, você pode dar início na leitura para nós? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade aí às dissertações e ensinos espíritas, né? Hoje, o tema colocado aqui na Revista Espírita de junho de 1861 é O Gênio e a Miséria. Esse foi recebido na Sociedade Espírita de Paris pelo médium Sr. Alfred Didier. Então, começa assim. Há uma prova muito grande na Terra, sobre a qual deve apoiar-se a moral do Espiritismo. É a terrível provação do homem de gênio, sobretudo do que é dotado de faculdades superiores, presa das exigências da miséria. Ah, sim. Esta prova moral, esta miséria da inteligência, muito mais que a do corpo, será o maior mérito para o homem que tiver cumprido sua missão. Completrai-vos dessa luta incessante do talento contra a miséria. Esta árpia que se lança sobre vós durante o festim da vida, semelhante ao monstro de Vigílio. Aquele público, Vigílio depois de 19 anos, poeta latim, autor de bucólicas, Geórgias, Eneidas, esta última, ele não terminou por ter falecido. Então vamos lá. Semelhante ao monstro de Vigílio, e que diz a todas as suas vítimas, entre aspas, sois poderosos, mas sou eu quem vos mata, eu que envio a nada, aos dons de vossa inteligência. Porquanto sou a morte do gênio. Eu sei que só alguns estão vencidos, mas os outros, quantos são? Há um pintor da escola moderna que assim concebeu o assunto. Um ser, o gênio, cujas asas se abrem e cujo olhar se volta para o sol. Quase que se ergue, mas cai sobre um rochedo, onde estão fixadas cadeiras de ferro que talvez o reterão para sempre. É possível que o homem que teve esse sonho haja sido acorrentado e, talvez após a sua libertação, se tenha recordado dos que deixara para sempre no rochedo. Gerard de Nerval.
Tá sem som, Léo. Bem filosófico aí o texto do Gerhard Nerval, né? Mas pelo que eu entendi, não sei se entenderam dessa forma, mas o que ele vem trazer é que às vezes os gênios, né, vamos dizer aí, as pessoas mais inteligentes, com QI um pouco mais elevado, que elas têm uma dificuldade maior quando ele passa pela miséria, quando ele passa ali pelas tribulações, né? Então, ele fala ali da arpia, né, que vem atacar ali no momento que está na felicidade e tal. E eu acho que é correto até, né, porque às vezes a pessoa, quando ela é muito inteligente, ela é muito racional, né, e aí uma pessoa muito inteligente, racional, quando cai numa situação de doença, né, ou até mesmo de miséria financeira, se culpa mais, né, porque ela vê que ela tinha uma capacidade de trabalho, de execução, né, acima da média, e aí quando ela se vê ao nível de qualquer pessoa, né, vamos pegar, por exemplo, um câncer, né, que atinge qualquer pessoa, rico, pobre, né, não escolhe a quem, e a pessoa, às vezes até com todo o dinheiro que tenha, um exemplo prático ali também, que a gente viu na época da pandemia, né, não importa se a pessoa é inteligente, se não é, se é rica, se não é, ela trouxe todo mundo ao mesmo termo. E aí, né, o que o Gerard acho que vem trazer ali é que quando uma pessoa é muito inteligente e tal, ela sofre mais nesse quesito da miséria. Acho que foi mais ou menos isso que o texto trouxe, né, Pedro? E aí a gente faz uma reflexão também, assim, porque às vezes a pessoa, o gênio que ele coloca aí, que tem umas pessoas que é fora da média normal de toda da inteligência nossa, conhecida, né? Ela se destaca quando está numa certa normalidade, vamos dizer assim, quando ela cai nessa que nem ele coloca ali na miséria ou nessa dificuldade toda, parece que aí ele coloca o nome de morte do gênio, né? Que morre aquilo ali tudo, fica estagnado. E as pessoas adoram, as outras pessoas, às vezes, que querem se aproveitar disso, eles acabam provocando ainda mais essa paralisação da pessoa, né? Quer dizer, morte do gênio, quer dizer, a ideia é boa, mas outras pessoas chegam lá e colocam e abafa aquilo. E a pessoa fica ali como, como ele fala, como um rochedo, paralisada, né? É inteligentíssimo, tudo, mas não consegue colocar suas ideias, colocar né, a sua genialidade para os outros, né? Então, mais ou menos nesse sentido, né? Isso é muito comum que a gente vê, assim, muitas pessoas, às vezes, de gênios, que são fora da normalidade, quando acontece essas questões, alguns vivem até na rua, né? Hoje, normal, a gente vê com as pessoas que caem numa certa miséria e, às vezes, são pessoas gênios, né? Inteligentíssimas, né? E não consegue, talvez, dar extravasar essa inteligência que chegue para os outros. Por isso que ele fala ele coloca um texto, na parte do texto anterior, ele coloca da morte do gênero. É como que ele fosse, como ele tivesse morrido mesmo. Realmente. E aí tem que tomar um cuidado, né, Pereira? Porque a gente sabe que no Espiritismo, né, existem duas evoluções que a gente precisa ter, né, que é a intelectual e a moral. E é muito difícil você conduzir as duas, né, em paralelo. E aí por isso que vem a questão da reencarnação, porque às vezes um espírito numa reencarnação, ele evolui muito na questão intelectual, né, mas a moral às vezes fica lá embaixo, né? A pessoa que só pensa nele, só pensa em questões financeiras, tal, utiliza o intelecto só para isso, né? Às vezes até consegue essa questão financeira, né? Consegue ter empresas e tal, mas é um chefe carrasco e tudo mais. E aí ele tem que voltar, né, numa próxima reencarnação para evoluir sua questão moral, né? Lógico, como a gente sabe no espiritismo, ele não perde aquilo que ele agregou e às vezes ele tem todo aquele entendimento, aquela perspicácia, né, de saber o fazer, mas ele se encontra numa posição que ele não pode fazer. E aí vem toda aquela questão de você poder se autoconhecer, por quê? Porque daí você observa nas pessoas, né, poxa, olha, eu sei fazer muito mais do que o meu chefe ali, do que o meu gerente e tal, e eu estou aqui no chão de fábrica, né, não desmerecendo, mas pegando ali como base ali os trabalhadores de chão de fábrica, e eu conseguiria fazer o dele. E a pessoa não consegue alçar aquele cargo. Por quê? Porque talvez em algum momento das suas reencarnações você utilizou sua inteligência somente para a parte intelectual e parte material, e agora você vai ter que na parte moral também evoluir. E aí,
né, a pessoa se sente muito mal com relação a isso, né? Traz toda essa questão aí dessa bagagem de ter que se sentir ali na miséria, né, e tendo a consciência de que consegue, às vezes, fazer isso, né? Prova de som, Lero. Bom, aí quando você coloca nessa questão aí do desenvolvimento moral e intelectual, para mim fica bem claro, porque para você realmente ter, assim, por exemplo, uma questão moral sólida e verdadeira, você tem que ter conhecimento das coisas. Não é porque você tem um desenvolvimento moral, porque é um fluxo da sociedade, de coisa que colocou, da tua educação ali que você viu. Mas quando você realmente, é o tal da fé raciocinada, né? Você faz aquilo porque você tem certeza que é certo. A responsabilidade é outra, né? Então, por isso você tem que desenvolver intelectualmente para você ter essa convicção, racionalmente, que aquilo é isso que tem que fazer. Não simplesmente porque outras pessoas fazem, né? Porque é fácil, às vezes, a pessoa, numa condições, às vezes, mais humilde, às vezes, numa determinada esfera da sociedade, ela ser boazinha, ser... Agora, será que se conhecendo, né, conforme você vai conhecendo as coisas, né, você falou que você sabe as coisas, você continuaria pensando da mesma maneira? E aí é que vem a questão da moral e do intelectual, né? Para você chegar na plenitude, no processo evolutivo, como espíritos mais evoluídos, você tem que desenvolver os dois, né? Porque você tem que saber conhecer aquilo. Então, puxa, eu faço isso aqui porque isso aqui eu sei, eu conheço, isso aqui tá explícito para mim, né? Por isso que tem desenvolvimento moral para não ser uma pessoa medíocre, né? Porque às vezes uma pessoa que vem com uma certa dificuldade intelectual, para ele talvez é mais fácil até fazer isso. Mas será que se ela fosse do gênio, que ele coloca ali, você conhecesse, fazendo as coisas, você agiria da mesma maneira? É interessante você saber isso quando os espíritos colocam que o espírito tem que evoluir nessas duas asas, né? Moral e intelectual, né? Por saber, né? Realmente saber que aquilo é o certo, aquilo tem que ser feito. E isso é importante, porque eu achei legal essa tua abordagem da questão moral, né? Porque você só fazer o bem também não basta, né? Você precisa fazer o bem tendo conhecimento do porquê que você É, está fazendo aquilo. E às vezes, hoje ainda eu estava escutando uma palestra de manhã, e aí o palestrante dizia assim, que quando você observa que algo está errado, você tem que ser firme e amoroso, né? Para repreender, para dizer, olha, a forma como você está fazendo está errado, né? Pelo que a gente tem conhecimento pela doutrina espírita, deveria ser dessa forma, mas também você não pode só cobrar da pessoa, você também tem que dar informações para ela que ela consiga corrigir, né? Porque não adianta nada, você chegar lá, vamos pegar um exemplo prático para quem tem filho. O filho foi lá e tirou nota baixa no colégio. Aí você chega e só xinga ele, né? Ah, porra, tirou nota baixa, não sei o que. Tal. Mas e como que você vai ajudar ele a contornar isso? Identificar qual que é o problema que ele estava tendo para, né, dizer, olha, então eu acredito que você errou nisso, vamos tentar conversar, vamos tentar contornar isso e ver se vai ter um efeito. Aí sim, né, você está aplicando o conhecimento, né, para uma melhoria. Então, essa questão do moral é muito mais fácil você saber que está fazendo uma coisa correta, né, sabendo que aquilo é correto. Por isso que tem aquela série de frases, né, que o espiritismo, né, o espírita, ele é muito mais cobrado do que, às vezes, pessoas de outras religiões. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento um pouco mais largo do todo. E isso, lógico, que traz para nós aí uma grande responsabilidade de poder atuar de forma correta. você colocou um ponto bem que cai bem a nós, né? Espíritas, há muitas casas fazem aqueles trabalhos assistenciais, né? De ajuda às pessoas de rua, pessoas que chegam até a casa espírita, doando às vezes alimento e até às vezes algum ajudando nas questões de saúde. Mas será que isso é o melhor que você poderia fazer para aquelas pessoas que chegam, né? Por isso que tem que ter conhecimento de causa para saber se para aquela pessoa, às vezes, é melhor você não doar o alimento para ela, ou doar com certas restrições, e que nem você colocou ali, você orientá-la ela da maneira que ela consiga passar alguns conhecimentos para ela, que ela consiga
se levantar, né? Ela conseguir melhorar e conseguir, assim, sustentar sozinha. Porque, às vezes, quando todo mundo doa, a gente vê muito isso, esses planos acidentalistas, o que você está fazendo? Ah, mas a pessoa está miséria, eu tenho que... Tá, tudo bem. Mas só que você está sustentando ela, dizendo para ela que ela tem que continuar daquele jeito que ela vai receber, né? Você está entendendo o raciocínio? Ah, não, por que eu vou, se a pessoa me dá, por que eu vou se preocupar em fazer um curso, estudar? Então, para mim, esses planos acidentalistas, ele deveria sempre vir com um viés com prazo limitado e com viés que a pessoa procurasse desenvolver alguma coisa que ela pudesse sustentar, não sustentar ela permanente, não você deixar ela, vamos dizer assim, dizer para ela, fique aí na miséria mesmo. Isso serve para nossa reflexão nos próprios lares das crianças, da educação hoje. Às vezes as famílias mais tradicionais, elas dão tudo para os filhos, né? Tudo de mão beijada, né? Eu sou a mesma maneira, eu sou daquela maneira antiga, onde que existia sempre a responsabilidade de você fazer alguma coisa para você receber algo em volta. Aí a pessoa fica e diz, ah, não, vou dar porque é meu filho, eu amo tanto. Será que isso é mais importante? Ou você transferir para ele alguns conhecimentos, que a vida não é só assim, né? Que a vida exige responsabilidade, que você tem que fazer algum esforço. Né? Você tem que fazer um esforço para a tua alimentação, para a tua educação, sei lá, tem que ter uma contrapartida de não ficar só doando, senão o que a gente percebe hoje, jovens, às vezes hoje aí com jovens, olha, eu estou falando de jovens que são já adultos, 30, 40 anos, dependendo do pai que não consegue ficar sozinho porque não teve essa educação da responsabilidade, né? Cobrando a sociedade, né? Sai na rua cobrando a sociedade, dizendo que o governo tem que dar para mim, que você tem que dar. Você está entendendo o raciocínio? Então está faltando essa questão aí, que nós vamos falando ali, que nós colocamos aí, da parte intelectual, para você saber o que realmente é o melhor para aquela pessoa. Às vezes um não é a melhor caridade que você faz para uma pessoa. Às vezes você receber um não, uma negação daquilo do seu desejo, para você seria a melhor coisa. Eu sempre penso assim, pensa o que seria melhor para você. Vamos ver que nós, quando fala a gente colocar no lugar do outro. Se eu estivesse assim, nessa ignorância, nessa fase aí, fazendo essas coisas dessa maneira, não seria melhor, às vezes, encontrar alguém que me desse um chacoalhão e dissesse, olha, peraí, você tem que mudar, tem que colocar outro e ficar outro te dando tudo que você está querendo, o teu desejo. Então é uma reflexão muito séria isso, é muito interessante da gente pensar, né? Será que nós sabemos? Até para o movimento espírita mesmo, como um todo, né? Será que é essa caridade que as pessoas querem? Receber, doar, né? Não que eu estou dizendo que deixar a pessoa com fome, não. Eu acho sim que você, se a pessoa está com fome e tudo, você tem que dar comida para depois você passar com outra coisa. Mas ele tem que extrapolar essa questão somente da doação, da caridade, né? Ela tem que ir além, senão você está que nem dá no sinaleiro, né? Você chega lá, o cara você para o carro lá, o cara vem pedindo lá e você dá o tostãozinho para ele. Você está dizendo para ele, fica aí, continua assim que você vai receber. E você passa lá, eu tenho sinaleiros que eu passo ali, já há 2 anos ali, passa tá o mesmo cara lá pedindo. E ganhando dinheiro, a gente sabe assim, depois ainda fala assim, olha, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Que eu recebo aqui 100, 200 reais por dia, ficando aqui na rua, né? Então, é umas coisas que a gente tem que refletir sobre essas questões, né? Que nós sabemos realmente ser caridosos, né? Perfeito. Como você falou, ele tem que ter a questão ali do alimento, mas também tem que ter a questão da ajuda na evolução, porque senão o trabalho ele não se torna um trabalho completo, né? Então, vamos dar continuidade aqui mais um pedacinho. Agora, Kardec vai falar do tema dissertações e ensino espíritas, falar sobre o tema transformação. Você continua, Pereira? Continua. Então, agora o título é Transformação. Esse aí foi também na Sociedade Espírita de Paris, pelo médium Senhora Costela. Venho falar-te daquilo que mais importa nessa época de crise e de transformação. Será que está falando de hoje em dia? Bem atual. Bem atual. No momento em que as nações vestem a túnica viril, no momento em que o céu desvelado vos mostra, pagando nos espaços infinitos, os espíritos que julgáveis, dispersos como moléculas, ou servindo de pasto aos vermes. Nesse momento solene,
faz-se necessário que, armado da fé, o homem não marche, tateando nas trevas do personalismo e do materialismo. Olha aí, Pedro, é interessante que um tema vai ligando o outro, né? Olha o que ela vem trazendo, né? O Espírito vem trazendo. Que Né? nessas épocas de crise, de transformação, e que é mais época de crise e transformação que nós estamos vivendo, né? Nessa década, né? Década de desconstrução família, desconstrução, né, de todas as ideologias, né? Que a gente... Eu costumo dizer assim, né? Algumas ideologias têm que ser extirpadas mesmo, né? Questão de racismo e tudo mais. Mas algumas ideologias nos trouxeram até aqui, né? Por exemplo, a questão da constituição da família. Se não tivesse constituição da família, não teríamos chegado até aqui, porque, né, se fosse naquela loucura e tal, faz filho adoidado e abandona. Imagine qual base familiar que nós teríamos, e aí teríamos um monte de criança abandonada, que a gente sabe que essas crianças que acabam se criando sem pais, sem mães, têm, né, todos os seus problemas psicológicos pela falta da afetividade. Imagina como estaria a humanidade. Para além disso, né, a gente tem toda essa questão também dessas ideologias, e que eu até vi um estudo semana passada, que cada vez mais está reduzindo a população, né? Então, aqui no Paraná, nasceram não sei se, não lembro qual que era o período de tempo, mas mais 1.200 crianças a menos do que vinha nascendo. Então, por quê? Porque além daquilo que a gente sempre bate, e que a Sônia até puxou minha orelha, né, nos estudos anteriores, que a gente vem com aquela questão de poder dar para os nossos filhos, como você falou, o de bom e de melhor, e aí você diz, não, vou ter 1, 2 filhos, porque senão eu não consigo dar toda a condição para ele, né? E aí às vezes a gente fica também limitando isso. Aliado a isso, todas essas outras questões ideológicas que a gente está aí, com esse empoderamento, que é o termo que eles vêm utilizando hoje, que também afeta nessa questão. Mas o interessante que o Espírito vem trazer aqui, deixa eu até frisar aqui a parte que ele trouxe que eu achei bem interessante, que veio bem do que nós estávamos falando ali na parte anterior. Ela diz assim, o homem, né, na questão de homem, mulher, né, o homem, a humanidade, não marche tateando nas trevas do personalismo e do materialismo. Ou seja, nesses momentos de crise, não adianta a gente marchar pensando só na gente e só na parte material. A gente tem que pensar no todo, né? Porque senão, como que você vai ajudar a evolução, né? Nossa, o texto muito atual que a gente está vivendo. Perfeito, né? Então vamos dar continuidade ali, ó. Como outrora os pastores, guiados por uma estrela, vinham adorar o menino Deus. É preciso que o homem, guiado pela brilhante aurora do Espiritismo, marche finalmente para a terra prometida da liberdade e do amor. É preciso que, compreendendo o grande mistério, saiba que o fim harmonioso da natureza, seu ritmo admirável, são os modelos da humanidade. Nessa impressionante diversidade que confunde os espíritos, distingue a perfeita similitude das relações entre as coisas criadas e os seres criados, e que essa poderosa harmonia vos leve a todos os homens de ação, poetas, artistas, operários, a união na qual deve fundir seus esforços comuns durante a peregrinação da vida. Caravanas assaltadas pelas tempestades e pelas adversidades, estendei vossas mãos amigas e marchai com os olhos fixos no Deus justo, que recompensa ao centuplo aquele que tiver ligado ao fraco e oprimido. George, olha que bonito, né, gente? Ao final veio para, né, bater bem naquilo que a gente está falando. Não pode ser personalismo, lógico. Você tem que sempre batalhar. Eu tenho uma concepção assim que eu passo para minha família. Para ajudar os outros, você tem que estar bem consigo mesmo. Se você não estiver bem consigo mesmo, equilibrado, tal, você não vai conseguir ajudar ninguém. Está bem consigo mesmo? Ajuda os teus próximos ali.
da esposa, do seu filho, né, tal, dos seus irmãos, tal. E conseguindo fazer isso e conseguindo extrapolar para além disso, extrapola para além disso, né? Porque às vezes a pessoa sai naquela ânsia de querer recuperar, eu brinco, né? De querer recuperar reencarnações passadas, tudo numa única reencarnação, né? E sai ajudar um monte de outras pessoas, mas quando fala da sua própria família, não, porque eu não me dou com aquela pessoa, eu não me dou com aquele meu tio, com aquele meu irmão, tal. Mas peraí, se você nasceu naquele clã ali, naquele grupo de pessoas junto com você, é porque são com aquelas pessoas, principalmente, que é que você tem que resgatar, né? Então, não tem como você só tratar do personalismo você, sendo que a evolução, como diz lá os antropólogos, o ser humano ele não nasceu para ser sozinho, ele nasceu para viver em sociedade. E aí, se você só pensa em você e não consegue pensar na tua micro-sociedade, que é a tua família, para ajudar na evolução nela, a gente recai nisso aqui. Que o Espírito vem falando, ó, que Deus que é justo, ele recompensa em 100 vezes aquele que tiver aliviado o fraco e o oprimido. Ele não diz o fraco e o oprimido distante, ele diz o fraco e o oprimido, e às vezes o fraco e o oprimido está dentro da casa da gente, né? Quantas pessoas a gente vê que às vezes um dos familiares está em depressão, por exemplo, e ali as pessoas em volta não conseguem notar que a pessoa está numa depressão, está numa tristeza profunda, e ajudar a pessoa. Então, está aí a oportunidade, né? Desde dentro da família, já fazer essa ajuda. O personalismo também, às vezes a gente percebe assim, em termos de sociedade, de grupos, né, de pessoas, fazendo campanhas para ajudar as pessoas. Não estou dizendo aqui que eu sou contra, mas a gente percebe o seguinte, às vezes a pessoa fala, eu sempre lembro daquela história do Evangelho que fala da caridade, né, que a mulher vai com a carruagem, com a roupa simples para doar as pessoas até lá, mas às vezes a gente vê pessoas falando assim sobre caridade, hoje com o advento do celular aí para todo lado, filmando tal, colocando e já coloca logo no Instagram, no Facebook, nos grupos, tudo dizendo que ajudou, que fez tanto. Esse tempo atrás eu vi aí uma reportagem falando aqui na igreja, mas é fácil dizer que vive numa maior riqueza, na maior, né, opulência, né, com roupas e tal, do melhor tudo, pedindo para a pessoa ser caridosa. Aí você fica pensando, puxa, é fácil falar isso, né, para você ser caridoso. Mas e você? Mas ele. Ele. E a gente vê isso no movimento espírita, vamos ser sinceros também. Pessoas vivendo do bom e melhor, dizendo e fazendo campanha, dizendo, você tem caridosa, mas é fácil você falar isso para os outros ser caridosos, mas e você? Não, porque eu organizo, que eu faço isso aqui. Não estou dizendo que eu não sou, eu acho que cada um faz da sua maneira, mas a gente vê assim que uma certa personalismo nesse sentido, quer dizer assim, puxa, eu não, né? Eu sou só o cara que fala aqui, mas eu não vou, vamos dizer assim, tirar um pouquinho da minha opulência aqui, do meu benefício que tem aqui, para estender a mão para chegar até uma pessoa humilde lá e para ajudar, né? Mas eu vou pedir para os outros fazer, porque esse é o meu papel. Olha as hipocrisias que a gente vê muitas vezes por aí, e eu vou ser sério para você, no próprio movimento espírita a gente vê isso também, né? Pessoas aí, não, porque não cria um grupo, tá não sei o quê, e faz questão. Onde é que tá? Dê a mão direita, sem que a mão esquerda veja, né? Aí você vê, assim, pessoas fazendo, porque não sei o quê, que e arrecadam, e doam, e fazem um monte de coisa. E aí, às vezes, as pessoas humildes que fazem, né, que ajudam, né, simplesmente, que tá ali ajudando, sem nenhum interesse, sem nenhuma divulgação da mídia, de nada, que não tem interesse nisso. Aí é que tá aí, onde é que tá a recompensa, né? Se a pessoa dizer isso, que tá lá no Evangelho, inclusive, que a pessoa que às vezes que faz isso do ano, ele vai dizer, não, você já recebeu na terra, você já recebeu o louro da imprensa, da sociedade, né? Aquele pessoa foi benéfico, olha, ele já fez, já recebeu o louro aqui no mundo terreno. Então, o que ele vai querer a mais quando ele chegar no mundo espiritual, né? Porque ele já teve a glória dele, tudo aqui, né? Então, eu vejo também essa questão do personalismo nesse sentido, né? E nessas épocas de crise, aparece muita gente disso que se aproveita e alguns retiram dinheiro, ganham dinheiro disso, vive disso também. Não, mas eu tenho que ganhar também para fazer isso, né? Eu tenho que participar de uma ONG, participar não sei do que, remunerados,
e pedindo para que os outros doem e tal, não sei o quê, mas ele não tira nem o próprio salário dele, né? Eu não estou dizendo que isso não tem seu benefício e que isso é permitido por Deus, que ajuda as pessoas, não é isso nesse sentido dizendo. Mas vamos refletir um pouquinho mais, né? Vamos pensar assim nesses grandes líderes, você pega lá o Gandhi, e depois volta aí até Madre Teresa de Calcutá, aí sim, né, caridade. Até o próprio Chico Xavier, né, vivia naquela simplicidade dele e tudo lá, não queria interesse nenhum de ficar dando entrevista, ficar não sei o que, tudo ali, e fez tudo isso, tipo de caridade aí para nós, para a sociedade, para a região, né. Então é coisa de refletir também isso, né. E a sociedade atual hoje, ela está muito assim, né, muito, querer ser destaque, aparecer na mídia, aparecer para todo lado, de destaque. E você comentou ali, até no espiritismo, né, existe. Eu costumo comentar, né, que a questão de todas as religiões, lógico, a gente entende que o espiritismo não é uma religião, mas sim uma filosofia, uma ciência, mas são compostas por seres humanos, e o ser humano é falho, né? Então não existe nenhuma religião no nosso globo atualmente que você diga e vai dizer, vai ser perfeito, ali o dirigente vai ser perfeito, né? Não vai, por quê? Porque a gente é ser humano, e se nós somos seres humanos reencarnados, né, nesse globo, né, nós estamos aqui para evoluir, para se melhorar. Então, tem muitas tendências que nós temos ainda que vencer, né, para poder passar, né, nessas fases dessa escala espírita, como Kardec veio dizer. Por isso que eu acho interessante essa questão do espiritismo, porque ele já foi feito sua codificação a partir de espíritos e não de pessoas, né? Pessoas ali reencarnadas com todas as suas vicissitudes, mas de espíritos já superiores, né, coordenados pelo maior espírito, né, que a gente tem conhecimento, que é Jesus. Então, por isso que ele traz uma filosofia assim, mais na essência do que seria o correto. E aí, lógico, nós reencarnados, que temos que conduzir a continuidade desse ensinamento espírita, às vezes a gente falha, né? Mas, por isso que é interessante o estudo contínuo, né? Como a gente faz todo sábado, porque essas puxadas de orelha que os espíritos vêm fazendo, essas dissertações, que a gente consiga, a cada estudo, reter pelo menos 10%, são uma coisinha ou outra que a gente vai conseguindo mudar, né? E isso que você falou né, de ONGs e tal, na pandemia foi o que a gente mais viu disso. Foi incrível o quanto a gente viu desvio, né, de doações, né, que eram para pessoas com dificuldades, indo para outras questões. Né? Teve vários vídeos e tudo mais, né, das doações chegando lá nas comunidades carentes, e as pessoas que faziam a separação para as doações, opa, esse tênis é bom, esse já separar para mim, né? Então, poxa, né? Como que pode chegar nesse nível? Mas, lógico, como você comentou em outras ocasiões, a gente só evolui quando se apresenta aquela aprovação na frente da gente. Eu venci, será que eu venci mesmo a dificuldade do roubo, do tráfico, e de outras questões aí ilegais? Não sei, eu já fui me defrontado contra elas, nascendo numa situação onde isso é latente, talvez em outra reencarnação, sim, e por isso eu já venci, não sei, né? Mas a gente só se vê vencendo aquela vicissitude quando você se depara com ela e você não sente ali a vontade de fazer. Aí você diz, não, essa parte eu evolui mesmo, né? Você comentou aí a questão de objetos aí, e isso realmente existiu e existe sempre, mas aí vem de novo aquele primeiro texto, né? A questão, né, do intelectual e moral, né? Será que realmente a melhor coisa que eu teria que fazer, não estou dizendo que não precisa, muitas vezes, é doar o tênis ou doar uma camisa minha velha que está usada lá que eu não uso mais para aquelas pessoas, ou ir até lá e chegar lá com as pessoas, ajudá-la, ela moralmente, dando força. Talvez até se eu fosse dar o meu tênis, a minha camisa, eu fosse lá pessoalmente, pegasse uma família e ajudasse, consolasse ela, né? Desse força, da pessoa, olha, tenha fé, tenha confiança, vamos te ajudar. E, quer dizer, aí vem aquela outra questão de você saber realmente o que é melhor para aquelas pessoas, né? Aí a gente vê assim, realmente a gente vê algumas pessoas abnegadas que vão até lá ajudar, no caso de catástrofes, né? Vão lá ajudar nas escavações e tal, ajudar, poxa, olha aí, né? Você vai ajudar e quando a pessoa
encontram naquelas certas fragilidades, elas acolhem aquelas pessoas, né? Orientam elas, guiam, falam, poxa, ela tem... Aí que é o momento, eu acho que o movimento espírita, que eu não falo espírita, o movimento espírita teria que ser fortalecido para chegar nas pessoas, dando as orientações, a força moral, né? Não só da caridade, de ajudá-la, que precisa, claro, mas também de que a pessoa possa despertar para uma nova realidade, né? Entender que aquilo faz parte de um processo evolutivo, se ela passou por aquela experiência, mas que ela possa ter força, compreender que coisas vão mudar, que ela conseguirá de novo, né? Então a caridade tem muito esse viés, esse lado também, né? Mas nós usamos, eu falo nós porque às vezes a gente é assim também, a gente vê a coisa mais prática, né? Puxa vida, eu vou lá, mas eu tenho um colchão velho aqui, estou trocando, comprar um novo, vou dar esse colchão para ele lá, vou dar essa cama. Não estou dizendo que isso não seja útil, mas será que É seria o que muito... sobra, né? É o que Tá dando o sobra, que sobra. né? Será que se eu fosse um tempinho, se eu tivesse condições de conversar com essa pessoa, eu orientar e guiar, falar, puxa, eu estou te dando aqui, vou te ajudar você aqui, mas tenha força. Aí é o momento, né, de você fazer um despertar da pessoa, né? Que a pessoa possa refletir isso e mudar, né? Mudar o comportamento, ter mais fé, né? Senão fica só aquela questão assim, para que você preocupar? O Estado vem aqui, o governo vem aqui, as ONG vem aqui, me dá tudo de volta, me constrói minha casa nova, e ficou por isso mesmo, não é? Então é a coisa que a gente refletir sobre isso. Por isso que os dois textos vão se batendo, né? Bacana, Kardec sempre é muito perspicaz, né, de trazer esse texto um complementando o outro. E só para a gente finalizar isso aqui, para poder passar para o próximo estudo, uma coisa que eu achei interessante e que eu observei até no dia a dia isso, né? Então ele vem dizer aqui nessa parte que olha que interessante. Nesta impressionante diversidade que confunde os espíritos, não que confunde de confundir, mas que se mistura, né? Mistura os espíritos, distingue a perfeita similitude das relações entre as coisas criadas e os seres criados. E que essa poderosa harmonia, ou seja, de tudo aquilo que Deus criou, né, e que a gente cria também, então essa harmonia vos leve a todos, ó, homens de ação, poetas, artistas, operários, a união na qual devem fundir-se os esforços comuns durante a peregrinação da vida. Né? Então, são títulos que a gente vai ganhando durante a vida. Ah, eu estudei, tal, me tornei engenheiro. Aí eu estudei, tal, me tornei médico. Aí, né, tem pessoas que ficam bravas, inclusive, se você não chamar de doutor, né? Eu me lembro de uma questão lá do STF, teve uma questão lá que foi uma advogada fazer uma sustentação oral, e aí ela chamou ele de doutores, né? E um dos ministros ficou possesso, porque estava faltando com o decoro da casa, porque não é doutores, é Vossa Excelência. Excelente eu não sei aonde, né, que eles são, mas tudo bem. Né? Então, são títulos que a gente vai agregando durante a reencarnação, que na hora que a gente desencarna, já era, esse título fica por terra. E é interessante que ele colocou aqui, né, desde, vamos dizer assim, os mais importantes, né, os poetas e os artistas, até os operários. E esse tempo atrás eu fui num restaurante e eu cheguei e estava uma fila um pouco grande, assim, né, eu achei estranho, porque o restaurante sempre é rápido de atendimento, de repente eu olhei e não tinha prato. Pensa? Aí não tinha prato. Aí eu até comentei com um colega meu que estava, eu falei, ó, hoje o lavador de prato faltou, então só hoje talvez eles dêem falta da importância que ele tem, né? Porque está faltando prato. Então você vê, às vezes, ali a função mais básica, mais base ali de um restaurante, né, que é ter o prato limpo, é uma das funções que, se não tiver, para todo o restaurante, não importa que você tenha um chefe, um cozinheiro de mão cheia, um ambiente, tudo bem, se não tem prato para você comer. Então, para ver o quanto todos nós, independente da posição social que a gente está, o quanto nós temos a colaborar para o todo, né? Se desde a base não colaborar, aquela parte que está lá em cima também vai ficar deficiente. E você colocou no ponto importante ali, que ele coloca ali de todos no mesmo caminho, essas crises sociais, morais, que você falou vivendo agora, como as pandemias e como as calamidades que ocorrem, seja desastres, essas catástrofes, seja terremoto, o que acontecer, ela não distingue
ninguém na sociedade, né? Pode ser um intelectual, na pandemia foi bem assim. Não importava se a pessoa era de poder abastado, se ela era poeta, se ela era artista, tudo, ela alcançava todos no mesmo nível, né? Isso que é importante, que ele fala que daí não tem, né? De acordo com... Vai alcançar todo mundo, faz que todo mundo reflita um pouquinho sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Exatamente. Eu gosto muito dessas questões, sim, eu sou muito apaixonado por ficção científica, né? Adoro ficção científica. Então, sempre estou procurando, assim, sério, documentários sobre essas questões. E uma das coisas, assim, que mais se fala em ficção científica é ali o extermínio da humanidade pelas máquinas, ou pela questão de uma epidemia, né? Vem uma epidemia e dizima toda ali uma boa parte da população, e aí a gente vê o quê? Por exemplo, eu sou tenho muita facilidade com tecnologia, né? Então, questão de computação, questão de tecnologia, eu sou muito bom nessa questão. Tenho também uma facilidade com música e tal. Pouca facilidade com questão ali de manutenção, carpintaria, mas por hobby. Agora, já imaginou, no mundo que acabe toda a questão da internet, questão de tecnologia, eu sou quase que uma pessoa inútil, né? Porque se fica só eu, vamos imaginar ali, por exemplo, se acaba só eu e não tem como fazer um fogo. Eu não sei fazer um fogo se não for com isqueiro, com fósforo, né? Não tem como, de repente vem um escoteiro, ou o escoteiro sabe ali bater qual que é a pedra que tem que escolher ali para poder fazer o fogo, o que tem que fazer. Talvez se eu conseguisse achar uma lente de aumento ali, eu conseguiria queimar ali uma palha, fazer um fogo. Mas para você ver o quanto que às vezes, quando a gente retorna à origem, né, os títulos eles vão decaindo e aquela base do que a gente precisa, né, é o que é necessário para a vida. Então, por isso que o Espiritismo também vem trazendo na questão ali de todo o ensinamento, da filosofia, dos textos, a questão da moral do Cristo. Esse tempo atrás, eu estava, esses dias aí, conversando ali com um conhecido meu, e ele é de outra religião, e ele estava no embate de indeterminado recurso ali que ele recebe, receita que ele recebe, se ele deveria recolher o dízimo sobre aquilo, né? Eu falei, nossa, mas é uma coisa muito específica, né? Não, porque Deus diz que tem que recolher o dízimo daquilo que se ofere, mas sobre isso que eu estou recebendo e tal. Tipo, eu não quis entrar no embate, né, sobre isso, mas eu falei assim, mas nossa, quão desnecessário é essa questão. Recolhe conta aquilo que o teu coração está mandando, né? Deus falou dos 10%, porque se ele não falasse 10%, nem isso você daria, né? Agora, se você quer dar mais, se você não pode dar tudo aquilo lá, né? Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo, como que uma pessoa vai dar R$ 140 ali de dízimo? Vai faltar dinheiro para a pessoa, para ela mesma se sustentar. Né? Então, você consegue dar, às vezes, em valor, às vezes em trabalho, às vezes em conversa, em ajuda, mas, enfim, né? São questões aí que a gente traz, que o Espiritismo trouxe para a base do ensinamento moral do Cristo, para que a gente entenda que, para que nós consigamos chegar nos mundos superiores, eu não preciso ter um ensinamento, uma teologia esplêndida, eu preciso entender da moral do Cristo, simplesmente isso, né? Você falou uma coisa assim que eu acho que merece uma reflexão. Assim, por Deus, não foi Deus que disse isso. Foi um líder religioso, um qual estava lá e tal. Realmente. Porque senão você dá a impressão que Deus, você tem que dar 10%. Não, jamais, não existe. Deus tem suas leis, jamais foi. É uma coisa daquela época lá que ele falou isso, porque precisava, que ele entendia que tinha que ajudar outras pessoas e colocar, que foi colocado isso. Mas jamais vamos dizer que foi Deus, né? Porque senão dá a entender que, mas Deus chegou a dar 10% e as pessoas interpretam assim. Deus disse, dá 10%. Peraí, Deus? Vamos pensar um pouquinho, né? Não foi Deus ou aquela pessoa que estava na liderança ali naquele momento? Não, perfeito, perfeito, tua colocação, e até aquela colocação que eu costumo dizer, né, do guardar o sábado, daí os católicos sempre prezam com guardar o domingo, né, eu sempre trago essa explicação da seguinte forma, o profeta, né, ali, que trouxe essa regra, ele trouxe por quê? Porque se ele não trouxesse um dia, pelo menos, na semana, para você ir servir a Deus, você nem esse dia você ia. Então, muitas pessoas vão naquele sábado, por quê? Porque é obrigatório ir naquele sábado. Porque se não fosse obrigatório, não ia, né? Então, lógico, a gente sempre tem esse entendimento
e até nós espíritas, né, eu já comentei isso em algum outro estudo, que às vezes nós espíritas fazemos o bem, fazemos aquela ajuda, por quê? Porque a gente sabe que na próxima reencarnação, se eu não fizer, vai vir difícil. Então a gente faz com interesse. A gente tem que chegar ao nível de fazer sem o interesse. Porque Mas, lógico, né, que mesmo com o interesse, se a gente está fazendo, pelo menos a gente está tendo uma ação, né? Não por tá isso que ele sendo merda. vai voltar de novo no primeiro texto. Faz por conhecimento, né? Se você saber que você está fazendo aquilo, porque você sabe que é certo fazer. Não é independente, se você fez já com interesse. Claro, tem a validade, como você falou, né? Mas quando você mais vai se estudando e vai compreendendo essas questões, você vai dizer, não, eu estou fazendo isso aqui porque é certo fazer. É claro que você sabe, não é errado isso, você sabe que terá benefício numa vida futura, mas não é esse, o que quando chega na certa perfeição, não é isso mais que você está pleiteando fazer porque é certo fazer. Quando chegar nesse nível, aí é perfeito, aí nós estamos, né? Mas é difícil, né? Mas vamos ler mais um pouquinho, né? Então, continuando isso aí, essas dissertações aí dos ensinos espíritas, agora o tema é separação do espírito, enviado para o senhor Sabot de Bordeaux. Começa assim o texto. Corpo de lama, foco de corrupção em que fermenta o levedo das paixões impuras. São seus órgãos que muitas vezes arrastam o espírito às sensações brutais que dizem respeito à matéria. Quando o princípio da vida orgânica se extingue por 2 mil acidentes aos quais está sujeito o corpo, o espírito se desprende dos laços que o retinha à sua fétida prisão e ei-lo livre no espaço. Nossa, que pesado ele trazendo, né? Como que é a reencarnação. Não deixa de ser mentira, não deixa de ser verdade o que ele está trazendo, né? Porque hoje a gente se depara com tantas coisas que conseguem nos desviar do caminho correto, né? E cada vez mais, né? Ó, a internet, né? Trouxe aí nessas questões de streaming, né? Muitas oportunidades, né? Não vou falar o nome do site, né? Mas que traz muitas oportunidades para você se corromper e corromper, né? Porque é fácil de você entrar ali, pagar um determinado valor e ter acesso a várias questões. Né? Então, como diz ele ali, ó, até é interessante a forma como ele fala da desencarnação. Ó. Quando o princípio da vida orgânica se extingue por 2 mil acidentes aos quais está sujeito ao corpo, ou seja, você pode desencarnar de 1000 formas diferentes, né? Interessante como que ele trouxe a questão. Você se libera daí, então, né, desses laços fétidos que te impulsionam para coisa que não é boa. Né? E aí o espírito fica ali. Legal a parte que ele trouxe. Muito bacana. Todavia, acontece que, olha aí, ó, de novo naquilo que eu estava voltando lá de conhecer. Todavia, acontece que quando ignorante, e sobretudo quando é muito culpado, um espesso véu lhe oculta as belezas da morada onde habitam os espíritos bons. E ele se encontra só ou na companhia de espíritos cruéis e inferiores, num círculo que lhe não permite nem ver onde chega, nem se lembrar de onde vem. Essa aqui é aquela questão que a gente sempre costuma falar, né, Peleira? Que é quando o espírito desencarna, ele vai passar por uma perturbação, que pode ser rápida ou pode ser demorada, a depender da questão do quanto materializado ele era enquanto reencarnado. E aí, se ele for muito materializado, a gente já fez estudos aqui da Revista Espírita, por exemplo, do espírito que se suicidou e até que conseguiram resgatar antes, ele estava há 300 anos rememorando a queda dele lá daquela torre que ele estava. E aí você frisou ali, é interessante a gente frisar essa questão. O quanto você, por exemplo, uma pessoa que não acredita em reencarnação, não acredita em plano espiritual, acha que adormece, fica esperando Cristo, ou acha que morre e vai ou para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório, como algumas religiões trazem,
ao quanto essa ignorância desse ensinamento limitado também faz você ficar, né, ali à mercê de espíritos maus, né, que podem utilizar ali de você e manipular você, e aí sim você vai ficar difícil de você sair daquela situação, né? Deu a importância tanto de você não ser um espírito material, quanto de você se instruir para a desencarnação. E é aquilo que a gente comentou, né, umas vezes passado. As religiões, elas não preparam para a morte, né? Nenhuma religião te prepara para morrer. Fala do céu, depois que você já está lá. Mas e a hora da morte, da passagem, te prepara? Praticamente não. E aí o tema ignorante ali é de novo, né, que falou do conhecimento. Nós, como somos espíritas, que nós conhecemos tudo isso, entendemos tudo isso, nós não poderemos aceitar que vai acontecer isso dessa maneira, porque nós já sabemos, né? Teoricamente, teríamos que entender que não é dessa maneira, né? Então, o que ele fala, ignorante, isso, aí até a culpa vem muito mais sobre isso, né? Porque ele é ignorante, não sabe, ele acha que isso que faz parte, né? Que ele não sabe, é o que ele fala ali, não sabe de onde vem nem para onde vai, que no texto você não sabe o que está acontecendo, porque você não tem conhecimento disso, a importância de você conhecer as coisas, né? E continua aqui, ó. Ó, onde chega, nem lembrar de onde vem. Ele não permite nem ver de onde chega, nem se lembrar de onde vem, por causa da ignorância, né? Então, se sente inquieto, sofredor, pouco à vontade, até que num tempo mais ou menos longo, seus irmãos, os espíritos, vêm esclarecê-lo sobre a sua posição. Ele abrem os olhos para que se lembre do mundo dos espíritos que habitou e dos diferentes planetas onde sofrerá suas diversas encarnações. Se a última foi bem conduzida, ela lhe abre as portas dos mundos superiores. Mas se foi inútil e cheia de iniquidades, ele é punido pelo remorso. Somente depois que o espírito se curvou à cólera de Deus, por seu arrependimento e pela prece de seus irmãos, recomeça a viver o que não é uma felicidade, mas um castigo ou uma provação. Ferdinand, espírito familiar, Allan Kardec, né? Olha só que coisa interessante, né? Essa questão aí. E esse é o texto final do mês de junho. A gente termina o mês de junho com esse texto de Kardec. E você vê que, se a gente pegar os 3 textos que a gente leu hoje, né, a gente fala ali de um primeiro, bem deixa para o segundo, né, que é a questão material e tudo mais, e nesse último a questão já da desencarnação, né? Então, Kardec sempre vinha complementando. Então, nesse texto ele fecha, olha, era assim, dessa forma, tira a parte do materialismo, ajuda o próximo e tal, 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 tal. Por quê? Porque quando você fizer tudo isso e desencarnar, você vai chegar e vai ter esse conhecimento. Se não tiver isso, você teve uma reencarnação inútil. E aí o que te espera, né, é as tribulações ali, como diz aqui, né, o castigo ou uma aprovação, né, mas pelas tuas atitudes, e não porque Deus é mau, pelas atitudes que você teve. Aí temos que entender realmente, que nem você colocou, o que é castigo e o que é punição, né? Não é punição porque Deus chegou assim e falou assim, agora você, uma sentença, agora você vai ser punido, vai ser castigado. Não, é apenas as condições para que ele faça, que nem coloca lá, ó, somente depois que o Espírito curvou a cólera de Deus, né? Curvou, ele colocou a cólera, mas não diria, mas curvou as leis de Deus, né? Curvou a lei de Deus que entendesse. Aí às vezes ele precisa passar por essas punições, entre aspas, né? Que não seria punições, seria consequência da tua teimosia de não ficar mudando. Eu gosto muito desse termo, né? Da pessoa não querer se mudar, não querer se curvar à justiça divina, que ele vai passar por esse sofrimento, por esses tormentos, né? Aí depois que ele fala, ó, curvou-se de Deus por arrependimento e pela prece do seu irmão, recomeça a viver. O que não é uma felicidade, mas um castigo ou uma aprovação. Quer dizer, aí ele começa outras vidas onde ele vai ter oportunidade de redimir perante os erros deles no trabalho, do bem, fazendo outras coisas. Não precisa ser necessariamente sofrendo as consequências. A lei de Talião, né? Que se ele matou, ele tem que matar, não, né? Então, aí de novo vem a questão que nós falamos, aí de você entender, interpretar as coisas da maneira correta, né? Conhecimento, desenvolvimento intelectual, né? Porque senão a pessoa humilde, às vezes a pessoa é tão boa,
faz tudo coisa certinha, até vou na casa espírita, não faço nada para ninguém. Aí quando recarna, ele fala assim, acredita que, não, mas nós somos assim, nós temos que ir para o umbral. Aí quando ele desencarna, vai para um lugar bem tenebroso. Por quê? Analisa bem, por que você tem que ir para o umbral? Onde que está dizendo que tem isso, né? Lógico, ninguém está falando que vai para um lugar perfeito, mas vai ter um lugar onde você tem a oportunidade de você ser esclarecido. Por isso que ele fala até assim, o tempo mais ou menos longo, seus irmãos espíritos vêm esclarecê-lo. Às vezes permite que ele fique aquele período longo lá, refletindo sobre tudo isso, passando por todas essas tribulações aqui no mundo terreno, próximo das pessoas, até que chega um momento que ele começa a querer se despertar, que vem alguém e fala, opa, peraí, amigo, vem aqui que eu vou te explicar, não é bem isso. E é isso que nós fazemos no nosso grupo mediúnico. Às vezes nós somos instrumentos para alcançar esses irmãos aí que às vezes estão nesses ciclos de ódio, de vingança, né? E aí, às vezes, nós somos aqueles que chegam lá e alcançam ele para fazer a orientação, orientar ele que não é assim as coisas, né? Que ele pode, né, redimir seus erros, porque às vezes ele acredita que ele tem que passar por aquilo, fica na culpa ali, fica. Aí a gente vem, orienta ele, não, você pode perdoar, que quando você está perdoando, você não está liberando a pessoa do erro, você está se libertando dele e você merece outra oportunidade, outro caminho, né, que ele fala. É bem interessante essas reflexões, né? Não, e legal a analogia que você fez, né? De nós, assim, que espíritos que estão estudando, lógico, que para nós ter a possibilidade de ajudar outro espírito no plano material, no plano espiritual, nós vamos ter que evoluir não só no nosso conhecimento, mas também na aplicação desse conhecimento no dia de hoje, né? No dia a dia de hoje, para que a nossa moral esteja em condições de lá ajudar outro espírito. E interessante essa analogia que você fez, de que nós podemos ser esses espíritos lá no plano espiritual um dia, ajudando essas pessoas que estão perdidas. E eu achei interessante também que ele trouxe aqui bem no finalzinho, que já é uma questão que a gente também já estudou, mas que ele fala assim, que quando o espírito se curva, né, então quando o espírito se curva, né, ali as regras, né, as ordens de Deus, por seu arrependimento, ou seja, não é, se ele não se arrepender, não vai acontecer nada, né, e pela prece de seus irmãos. Então, isso que a gente sempre retorna a fazer, retorna a lembrar, né, para quê? Aqueles entes queridos que desencarnaram, tal, sempre fazer uma prece por ele, para que ele consiga derrubar esse véu, como trouxe o texto, esse véu de frente dos olhos, porque às vezes a pessoa está ali, como está vindo ali um monte de irmãos, né, aqui, tentar esclarecer ele, e ele não está dando ouvido, né, não está vendo, não está dando ouvido. Então, nessas preces que a gente faz ali para esses nossos entes que já desencarnaram, pedindo, né, para que ele consiga dar abertura, né, se arrepender para que os espíritos que estão ali para ajudar consiga esclarecê-lo e aí ele saia da situação que está. E aí, reforçando, que a gente sempre... eu achei muito interessante isso que a gente estudou um dos estudos, que é a questão assim, que quando a gente faz uma prece e aquela pessoa para quem a gente está fazendo a prece já não necessita mais dela, ela não fica perdida, ela é utilizada para outros espíritos, outras pessoas que estão naquela condição. Então, uma prece nunca é em vão, ela sempre vai chegar naquilo que precisa. E nós, até ontem, estudando no estudo do Livro dos Espíritos, naquela parte da introdução, que o Kardec coloca ali as condições para você estudar, a necessidade de estudar, ele deixa bem claro ali. Ali é Kardec colocando na parte da introdução, e para um estudo, e isso é uma questão que a gente fala sempre para o movimento espírita, tem que ser um estudo sério, assíduo e contínuo, né? Não é assim por uma simples leitura que você vai compreender, né? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, esse estudo da Revista Espírita, do Livro dos Espíritos, eu acho que tem que ser intensificado. Ontem, inclusive, ontem não, na quinta-feira, no nosso estudo do Deon, está comentando sobre essa questão da necessidade de estudar. Aí as pessoas, às vezes, pensam em estudar, mas as obras básicas, complementares. Pô, peraí, seu título é obras complementares, mas são complementares. Para você estudar uma obra complementar, você tem que saber primeiro a base. Como é que você vai estudar matemática e você vai deixar de estudar os princípios básicos da matemática, ali, da tabuada e de tudo aquilo, que vai começar a fazer equação de segundo grau, porque é mais fácil que o cara dê outro caminho, e aí vai te dar uma calculadora para você não aprendeu a base, né?
Então, Kardec deixa bem claro ali, quando ele fala, olha, acho que tem uns 2 ou 3 itens que ele fala naquela parte da introdução ali, nos alertando e vai repetindo várias e várias vezes, assiduidade, continuidade, e anos de estudo, estudando seriamente. Isso falta muito, porque você vê que as pessoas não estudam profundamente a filosofia espírita e querem, às vezes, ser doutores e tal, não sei o que, falando, e aí, às vezes, quando você começa a estudar, isso aconteceu comigo já, está estudando a própria Revista Espírita, já falaram isso para mim, já falaram sobre o livro do Espírito. Não, mas você tem que pegar o que fulano estudou. Eu falei, não, eu quero estudar o que está escrito lá no texto, eu quero entender o texto. Depois que eu estudar lá 1 ou 2 vezes, depois acho que chegar no 3º, 4º ano, aí sim, aí eu vou lá pegar o que o outro interpretou para me ajudar, talvez com uma coisa que me passou, mas primeiro eu tenho que usar o texto, senão eu estou sendo acreditando naquilo porque o outro falou. Não, eu tenho que acreditar porque eu entendi aquele texto que o Kardec está colocando. Isso é importante também, nós estamos falando aí de estudo, né, desenvolvimento intelectual. Eu acho que é um alerta, nós espíritos temos que estudar as aulas básicas, tem ali, olha, o livro dos espíritos, que é espiritismo, o livro dos médios, estuda, vamos estudar ali, né, vamos fazer isso, a revista espírita, até eu falei, poxa, mas tem uma obra complementar, aí sim, que as pessoas às vezes negligenciam, que é o estudo da revista espírita. Olha o tanto de debate que nós tivemos aqui, olha o texto que nós colocamos aí, isso sim é um estudo complementar, né, é o laboratório. Aí as pessoas já pulam todas essas etapas e querem pegar o que o outro falou lá, né? O outro interpretou, colocou tudo. Isso para mim não é estudo, né? É muito mais fácil que a outra pessoa estudou 20 anos, 10 anos, não sei o que e tal. Eu vou pegar lá e vou pegar o que ela pensou e vou aceitar como verdade, né? É uma reflexão que nós temos que fazer, né? Muito bem. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Hoje o Daniel também não quis comentar com a gente. Tá quietinho no cantinho dele ali. Queria fazer algum comentário, Daniel? Ah, tá quietinho o Daniel ultimamente, né? Tá muito quieto. Eu sou uma pessoa calada. Muito bem. Tá aí, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, colegas que nos acompanham. Mais uns textos para a nossa reflexão dessa filosofia, dessa doutrina. É bom interpretarmos sempre isso, que Kardec deixou bem claro, que o Espiritismo não é uma religião, ela é uma filosofia, uma doutrina, com aspectos religiosos que fazem a nossa mudança, a nossa religação a Deus. Que muitas vezes as pessoas interpretam como religião. Não. Uma filosofia rica que nos faz entendermos e compreendermos o mundo espiritual. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que seremos. Porque assim estamos. E nessa ligação entre o mundo espiritual, os conhecimentos, a lei, faz com que possamos cada vez mais interpretarmos os evangelhos de Jesus de uma maneira certa, correta, que nos mostra o caminho para conhecermos as leis divinas. Por isso, a nossa gratidão sempre a Deus por essas oportunidades encarnatórias, aonde eu gosto de repetir sempre isso, aonde estamos podendo ter contato com essa filosofia, com essa doutrina tão rica, que nos ajuda no nosso processo evolutivo como verdadeiros cristãos. Obrigado, Mestre Jesus, como eu disse antes, pelo Evangelho que nos dá o caminho, que nos guia, os ensinamentos para compreensão total da lei divina. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham nesses estudos. Sejam aqueles que têm como objetivo as intuições, sejam aqueles que também, no mundo espiritual, se juntam a nós para obter os conhecimentos
sobre essa filosofia que não tiveram a oportunidade de conhecer no mundo terreno. E assim, com a nossa gratidão a todos que nos acompanham, desejamos muita paz, muito amor a todos. E a nossa gratidão novamente a Deus, a Jesus e a toda essa equipe espiritual que estão sempre conosco. Uma boa tarde e que assim seja.